Caros, boa tarde, né? Nesse vídeo, né, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de grandezas, tão importantes para a dosimetria e cálculo de blindagem. Vamos falar das grandezas físicas, né, na classificação que nós olhamos no outro vídeo. Nós vamos falar de fluência de energia e a sua importância para a grandeza Kerma, falar de dose absorvida, né, e vamos mostrar um exemplo de como a gente calcula a Kerma a partir do conhecimento de fluência e de fluência de energia. Vamos lá então. Bem, vamos lá. Vamos falar das grandezas, melhor dizendo, né, grandezas físicas, né? Grandezas físicas, né, como a gente abordou no outro vídeo que falou de classificação, são grandezas mensuráveis, são grandezas que nós podemos medir o seu efeito, né? Nós falamos no outro vídeo sobre a exposição, que é uma grandeza que não está mais em nossa norma, mas é importantíssimo para um processo de medição, que é ionização no ar. Nós medimos a quantidade de ionização no ar. E existem outras grandezas físicas, principalmente Kerma, né, e dose absorvida, né? E nós vamos falar um pouco dessas duas grandezas e, num caso do Kerma, vamos falar do Kerma, compreender o que é Kerma e vamos apoiar essa compreensão em outras duas grandezas que são fluência de energia e fluência. O que é Kerma? Kerma é uma grandeza muito utilizada na área de saúde, né, para avaliar dose, avaliar qualidade de um feixe, avaliar um processo de calibração de um equipamento, de um medidor. O que é Kerma? Né? Quando a gente fala de Kerma, a gente está falando do somatório de todas as energias cinéticas iniciais, de todas as partículas carregadas liberadas por fótons ou partículas neutras incidentes em um material de massa dm. Mas o que isso significa? Olha só, quando a gente pega um feixe de raio-x, um feixe gama, uma radiação eletromagnética ionizante, fótons, tá? E ele interage com o material, com o átomo, ele interage com a eletrosfera, ele interage deslocando elétrons dessa eletrosfera, seja por efeito fotoelétrico, seja por efeito Compton. Quando isso acontece, ele transfere esse fotoincidente, transfere sua energia ou parte dela, né, para esses elétrons, eles saem da estrutura do átomo. Saem da estrutura do átomo com energia cinética. Então, quando a gente está medindo Kerma, a gente está medindo esse processo. Porque essa energia cinética existe porque esse fóton incidente transferiu essa energia para que esse elétron se deslocasse. Então, quando a gente fala de Kerma, a gente fala do somatório dessas energias cinéticas, dessas partículas iniciais que se deslocam da estrutura desse átomo quando essa radiação incidente, no nosso caso de análise, um fóton de raio-x, fóton de radiação gama, transfere energia para ele e esse fenômeno ocorrendo no material de massa dm. Então, isso é Kerma, tá? O Kerma ele pode ser obtido, pode ser calculado quando a gente relaciona o coeficiente de transferência de energia em massa, chamado de μTr sobre ρ, vezes a fluência de energia. E o que é essa fluência de energia? A fluência de energia é um conceito mais fácil de explicar quando a gente tem um feixe, por exemplo, de fótons monoenergéticos. Se eu tenho um feixe de fótons monoenergéticos, se eu tiver a fluência desses fótons com essa energia, eu multiplico a energia por essa fluência de fótons e eu tenho a fluência de energia. E o que é fluência de fótons? Fluência de fótons é quando eu pego uma quantidade de fótons passando por uma área que representa uma seção de um determinado volume. Eu costumo explicar para os meus alunos em sala de aula, para que eles tenham uma visão mais clara, tipo assim, ó, nós estamos aqui dentro da sala, tem uma quantidade de alunos dentro da sala.
E agora os alunos vão sair da sala e só tem aquela porta. Aquela porta tem uma altura e uma largura, então ela tem uma área. É a minha seção daquela parede por onde os alunos vão passar. Então, quando eu quantifico todos os alunos passando pelaquela área da porta, eu tenho uma afluência de alunos pelaquela área daquela porta. Então, é esse entendimento que a gente tem que trazer para a fluência de fótons. Eu tenho uma seção, que é uma área de uma determinada região, de um determinado volume, por onde está passando uma determinada quantidade de fótons. Quando isso ocorre, eu tenho uma fluência de fótons. Se todos esses fótons têm a mesma energia, eu tenho uma fluência de energia. Se eu tenho uma fluência de energia e eu conheço o coeficiente de transferência de energia e massa, eu tenho Kerma. E tendo Kerma, eu tenho a medição desse processo de transferência de energia que nós acabamos de falar agora. Então, esse é um entendimento de Kerma que tem que ir além dessa simples definição de energia somatória, de energias cinéticas iniciais, partículas carregadas. Não, tem que ir além, tem que ir desta forma. Tá? Você tem uma fluência de fótons com uma determinada energia. E você tem o coeficiente de transferência de energia e massa, você tem Kerma. Por quê? O fóton, quando interage com o material, efeito fotoelétrico, efeito cômputo, está transferindo energia para esse elétron, está liberando esse elétron com energia cinética, e quando eu meço esse somatório dessas energias cinéticas iniciais que ocorreram por causa dessa transferência de energia, eu estou obtendo Kerma e sou capaz de ter um valor quantitativo deste Kerma, olhando para a fluência de energia e olhando para o coeficiente de transferência de energia em massa. Uma outra grandeza muitíssimo importante é a dose absorvida. A dose absorvida, ela tem por definição ser a energia média depositada num volume de matéria com uma determinada massa. Por isso que a gente representa ela dessa forma aqui, ó. Energia sobre massa. Tá? Dose absorvida, ela tem por unidade o Gray, assim como o Kerma. E um Gray significa uma quantidade de energia de 1 joule sobre uma massa de 1 kg. Nem todos os países do mundo trabalham com Gray, porque o Gray é uma unidade do sistema internacional. Nem todos os países trabalham com a unidade no sistema internacional. Os países de língua inglesa normalmente não trabalham. Nos países de língua inglesa, dose absorvida ainda é medida em rad, não é medida em Gray. Então a gente tem que ter uma relação de rad para Gray. Um Gray equivale a 100 rad. Todas as vezes que eu quero converter de Gray para rad, eu multiplico por 100. Todas as vezes que eu quero converter de rad para Gray, eu divido por 100. E nunca esquecer que 1 Gray representa 1 joule sobre quilograma. Então, é uma quantidade de energia de 1 joule sobre uma massa de 1 quilograma. Muito importante isso. O coeficiente de transferência de energia em massa, você pode obter em sites de referência de metrologia, né, como NIST, por exemplo, ou em publicações de renome, como é o caso do ATICS, que você vai ter o coeficiente de transferência de energia em massa relacionado com energia. Normalmente, essa relação com energia está no padrão de MeV, Mega Electron Volt. Né? Então, aqui nessa tabela, nós temos algumas energias, né? 0,010 MeV até 0,300 MeV. E aqui nós temos o coeficiente, né? Devido ao coeficiente de transferência de energia em massa correspondente na unidade metro quadrado por quilograma. Às vezes você acha em outro padrão de unidade, centímetros por grama.
Então, muito é importante observar o padrão de unidade, que esse coeficiente de transferência de energia em massa está sendo apresentado para você. Mas quando você vai usá-lo, você normalmente vai fazer uso de uma referência de tabela, de uma referência de publicação, que vai te dar esse valor de coeficiente de transferência de energia em massa, para você poder fazer o seu processo de cálculo. Bem, caros, agora vamos fazer um exemplo de como a gente calcula Kerma, como a gente calcula fluência de energia. Né? Vamos usar esse exemplo aqui que está sendo apresentado para a gente. Ó, vamos lá. Né? Uma fonte pontual de irídio-192 emite um número de fótons a uma energia de aproximadamente 0,300 MeV, gerando uma taxa de fluência de 2,1 vezes 10 elevado à 17ª potência de fótons por metro quadrado segundo, em um certo ponto no ar. Qual a taxa de fluência de energia neste ponto? Qual o valor da taxa de Kerma por hora em unidades do SI? Aqui está sendo apresentada a formulação de fluência de energia e de Kerma. Tá? A primeira pergunta é taxa de fluência de energia. Taxa, porque a fluência está sendo dada em taxa. Ó, fótons por metro quadrado, e olha aqui a unidade de tempo. Todas as vezes que você tem uma grandeza por unidade de tempo, você tem uma taxa. Então, se eu pegar essa taxa de fluência e multiplicar pela energia, eu vou ter uma taxa de fluência de energia. Como a minha segunda pergunta está me pedindo Kerma em unidades do SI, eu vou converter a energia MeV em unidade do SI. MeV não é uma unidade de energia do SI. A unidade de energia do SI, Sistema Internacional de Unidades, é o Joule. Então, 1 MeV é igual a 1,602 vezes 10 a menos 13 Joule. Então, eu pego o valor da energia, 0,300 MeV, vezes a fluência de fótons, a taxa de fluência de fótons, 2,1 vezes 10 elevado à 17ª potência, e vezes o fator de conversão de MeV para Joule, 1,602 vezes 10 elevado a menos 13. Multiplicando isso tudo, eu vou achar 10 vezes 10 elevado à terceira potência, Joule, já houve a conversão aqui, ó, dividido metro quadrado vezes segundo. Taxa de fluência de energia neste ponto. Qual o valor da taxa de Kerma no ar por hora, em unidades do SI? Agora, o padrão de tempo é hora, não é mais segundos. Então, eu tenho que converter segundos em hora. Então, ó, 1 hora é igual a 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Então, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Para eu calcular Kerma, eu preciso do coeficiente de transferência de energia em massa. Vou lá na tabela que nós já vimos, pego o valor de 0,300 MeV e vejo o valor do coeficiente de transferência de energia em massa. Está aqui. O padrão de unidade, metro quadrado por quilograma. Pego a fluência de energia, 10 vezes 10 elevado à terceira potência, Joule por metro quadrado segundo. Mas como a pergunta está me pedindo taxa em hora, eu preciso converter este segundo em hora. Para isso, eu faço uso dessa conversão aqui, que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, está aqui o fator, multiplicando. Quando eu faço o produto desses três termos, eu vou achar 1,0 vezes 10 elevado à quinta potência, Grey, por hora. Por que Grey por hora? Ora, olha aqui, ó. Metro quadrado em cima, metro quadrado embaixo, corta. Segundo aqui embaixo, segundo em cima, corta. Quais foram as unidades que sobraram? Joule em cima, aqui embaixo, quilograma e hora. Ora, meus caros, Joule
dividido por quilograma é Gray. Por isso que fica o Kerm igual a 1,0 vezes 10 elevado à quinta potência Gray dividido por hora. E é desta forma que nós quantificamos o valor de Kerma em função da fluência de energia. Caros, com este vídeo, que nós estamos ficando por aqui, a gente falou das grandezas físicas. Explicamos, um pouco melhor Kerma, além um pouco daquela definição padrão que você acha em livro, mas compreender o que significa Kerma, o que está acontecendo quando você está medindo Kerma. A questão da transferência de energia dos fótons para os elétrons, para que eles adquiram energia cinética. E esse somatório de energia cinética. Isso é muito importante na compreensão dessa grandeza. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.